Então, vamos trabalhar a comunicação formal. Qual é o objetivo de se aprender uma comunicação formal? Ora, em uma entrevista de emprego, certo? A sua fala, a sua estrutura, o seu emprego do pronome, um vocabulário bem claro, aclarando ou descrevendo realmente o que você pretende dizer, uma certa elegância na conjugação verbal e não ter determinadas incoerências ou então um mau emprego de um determinado pronome, certo? Então é importante que tenhamos esse cuidado, não colocando, digamos assim, as palavras cortadas, mal colocadas, até mesmo mal pronunciadas. Então, o objetivo de uma comunicação formal nos dá uma certa elegância. E, claro, dependendo do ambiente que se encontra esse cidadão ou esses cidadãos de mundo. Comecemos, então, a falar do pronome você. Comumente, nós temos os pronomes pessoais. E os pessoais, eles obedecem uma ordem. Nós temos o de primeira pessoa, que é o eu, e nós temos o pronome de segunda pessoa, que é o tu, certo? Que está no singular e logo temos o você. Mas o você, por exemplo, também é um pronome de segunda pessoa. A diferença é que o você, ele vai concordar com o verbo de terceira pessoa. Já o pronome pessoal tu, no caso reto, vai concordar com o verbo de segunda pessoa. No Brasil, nós temos assim alguns empregos, torna-se até cultural. A sociolinguística, por exemplo, ela não discrimina, digamos assim, ela não proíbe o falante, mesmo que ele não esteja usando o emprego correto, às vezes do pronome, com a sua conjugação verbal. A gramática tradicional já é diferente. A tradicionalista, ela tem as suas regras. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo básico do que acontece, inclusive no Brasil, que são alguns, para o tradicionalismo, temos como erros comuns, até de conjugação, digamos, verbal. Quando eu digo no passado, no pretérito perfeito, no modo indicativo, por exemplo, isso no passado, ok? Eu digo assim: eu falei, tu falaste. O que nós ouvimos? Geralmente, o cidadão fala assim: tu falastes. Quer dizer, coloca um S onde esse S não existe. Eu cheguei, tu chegastes. Olha o erro no tradicionalismo, certo? Só que esse tipo de conjugação ficou algo cultural, do dia a dia. As pessoas nem assim
se apercebem, digamos assim, né? Fica uma coisa que é muito comum cometer esse tipo de, que o tradicionalismo chama de erro. Então, só que quando se fala de concurso público, não perdoa. Claro que existem as variações linguísticas regionais, né? Aquela abrangência cultural, enfim. Mas é necessário, sim, que tenhamos essa consciência e esse conhecimento gramatical. Bem, vamos continuar a falar sobre o pronome, que no caso você. Inclusive, quando se fala disso, há também algumas alterações regionais, né, consideradas na sociolinguística, que essa sociedade, a comunidade, geralmente eles falam assim: tu vai, no lugar de você vai. Então, isso acontece em algumas regiões do Brasil, certo? É claro que essa troca do verbo conjugado, quando eu digo eu vou, tu vais, você vai, não tu vai. Não acontece isso? Agora, temos o você, que é algo, inclusive, né, um pouco mais formal que o tu, que é informal. E daí, temos o quê? Os de tratamento. Senhor, senhora, senhorita. Claro que existem aqueles mais elevados, dependendo do contexto que estamos inseridos. Uma conversação com o juiz, o correto seria tratá-lo de meritíssimo, meritíssima, governadores, excelência, excelências. Então temos toda essa linguagem formal. É claro que quando se trata de pronomes, nós temos também as formas átonas e tônicas. Das formas átonas, vamos dar assim uma valorização, né, do lhe. Desculpa. Yes. É claro que é comum nas formas formais da comunicação formal, numa conversação direta, certo? Eu falo, tu falas, verdade? Nós falamos. Que o uso do lhe, ele requer a preposição, que seria o objeto indireto. Quer dizer, a característica do lhe, certo? Ao colocá-lo em uma oração, construir uma oração, ele somente entra na fala nessa necessidade desse verbo pedir o complemento ou direto, ou seja, sem a preposição, ou com a preposição. Que isso nós vamos mais adiante, né, lembrar das preposições. Mas nós temos a preposição a, para, com, não é verdade? Só que alguns verbos, eles exigem a preposição, né? Eles são sempre acompanhados da preposição. E isso acontece, por exemplo, na formalidade.
Então, quando eu necessito usar no infinitivo, por exemplo, é uma forma do infinitivo, a exemplo, gostaria de convidar-lhes a ou as minhas palestras ou a minha palestra. Ou seja, quando eu disse convidar, já está no infinitivo. Porque usei o lhe ou lhes? Porque convidar a quem? A você. Convidar a quem? A vocês. Ou senhores, senhoras ou senhoritas. Ou seja, aos senhores. Então, significa dizer que a você, aos senhores, aos meritíssimos. Isso tudo é o uso da preposição. Porém, essa linguagem, ela se torna uma linguagem rebuscada. O que a sociolinguística comenta sobre isso? Porque algumas regiões, por exemplo, independente que o verbo peça ou não preposição, igualmente algumas regiões falam, né, usando o lhe ou lhes, que nós chamamos de lheísmo, né? O lheísmo, o uso do lheísmo. E claro que no tradicional temos que levar em consideração se o verbo pede ou não preposição para se usar o lhe, certo? Mas em algumas regiões não importa isso. As pessoas estão falando, eu lhe amo, eu lhe quero. Quer dizer, são detalhes que com o tempo nós vamos desenvolvendo nas nossas dicas, né? Nessa aula de currículo mínimo. Porém, aprendemos que o lhe, no sentido direto de conversação, no uso atribuído a uma linguagem formal, isso acontece, certo? O lhe ou lhes está relacionado a vocês ou aos senhores, às senhoras, senhoritas, excelência, excelências, enfim, dependendo de quem está na minha frente. E então, aprenderam? A segunda parte vai ser o uso do quê? Dos possessivos na linguagem formal.